Agora, pessoal, eu vou colocar um arquivo para vocês. Eu vou compartilhar aí também, só um minuto. Vou colocar no WhatsApp, tá? Aí no WhatsApp. Só um minuto. Não, peguei o diretório errado. Mandei aí 2 arquivos para vocês. Vou compartilhar a tela, tá? Antes de a gente começar aí o nosso conteúdo propriamente dito. Bom, vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Tá certo. Bom, deixa eu abrir um outro arquivo. Bom, eu compartilhei um arquivo aí com vocês, pessoal. Para todos os estudantes, né? Eu gosto de dar algumas dicas aí que vão ser importantes para vocês aí no futuro, tá? Veja bem. Está compartilhado aí, pessoal? Tá. Beleza. Então, olha só, pessoal. Aqui eu coloquei atividade prévia, mas não vai ser uma atividade não, tá? Isso é opcional. O que acontece, pessoal? Eu coloquei esse arquivo aí, esse arquivo chamado LaTeX, né? Congressos, tá? Tem um negócio muito importante, pessoal. Quando eu estava fazendo a graduação aí na UFOP, eu fazia até engenharia de Minas, né? Fiz 2 anos, né? 1 ano e meio na época. E aí eu participei de aqueles projetos de iniciação científica, né? Trabalhei durante uns 2 anos e meio, fiz estágio aqui na Samarco e tal, fiz bons trabalhos bacanas. E aí, né, meu professor na época lá, meu orientador era do BCIV, eu trabalhava na parte de instrumentação eletrônica da Escola de Minas. E aí, tinha aqueles fazer os relatórios lá do CNPq, aquela coisa toda, e tinha aquela semana de estudos, né, mas eu não formalizava os meus trabalhos em forma de publicação, tá certo? E aí, um belo dia, né, fui trabalhar, depois eu mudei para Ciência da Computação, que foi o meu primeiro curso que eu fiz na UFOP, e aí falei, vou trabalhar fui morar em Brasília, né? Aí trabalhei lá 1 ano e meio, 2, aquele trem todo, não estava muito satisfeito no trabalho, fui procurar o UNB. Fui lá na UNB e fui procurar e falei, eu vou fazer um mestrado aqui, tá certo? Aí procurei os professores, aquela coisa toda, e aí eu bati no edital para entrar no mestrado, tá? A rigor não muda muito de uma instituição para outra, não, tá certo? Aí eu falei, bom, vou pegar o edital aqui, vou tentar, então, entrar, né, nos editais aqui. Aí fui fazer no mestrado, lá na época tinha uma prova de inglês, tá? Tinha uma prova, uma análise curricular,
E nessa análise curricular, eles davam uma geral, né, sobre o que você tinha feito ao longo da sua vida estudantil, tá? E aí eu lembrei que eu tinha feito uns 3 ou 4 anos de iniciação científica, né? Fui monitor, aquela coisa toda, aquela coisa de prática que a gente coloca no currículo. Fiz um estágio na Samarco, aquele trem todo. Mas uma coisa que contava muito ponto lá, pessoal, é ter publicado algum trabalho, né, em algum congresso, né? E, infelizmente, eu não tinha publicado, tá? E eu lembro que, na época, tinham colegas meus, né, que trabalhavam em outros projetos também, às vezes com um tempo mais curto, mas aí o professor ia lá e orientava a pessoa, né, incentivava para ele publicar o resultado do trabalho no congresso, tá certo? Bom, aí, trocando em miúdos, pessoal, aí, na época, eu consegui passar lá no mestrado, né, na UNB, se não me engano, fiquei lá numa qualificação, assim, não foi entre os... Fiquei no meio da turma lá, tá certo? Mas eu lembrei que essas publicações, eu peguei uma declaração da UFOP, né, que eu tinha realmente trabalhado nesses projetos, embora eu não tivesse publicado, tá certo? E isso foi muito importante para mim. Aí eu consegui entrar no mestrado, tá? Aí, de cara, no início, tinha um ranqueamento lá da UNB, que a UNB estava sem bolsa, não tinha bolsa de mestrado, tá certo? Brasília é uma cidade cara, né? Eu falei, bom, eu vou entrar assim mesmo, pedir demissão da empresa e vou me virando aqui, tá certo? E aí eu lembro que, na época, o pessoal falou assim, ó, não vai ter bolsa, né? Sempre a mesma história. Normalmente vocês vão ver quando vocês chegarem em algum lugar, não tem bolsa, tá? Mas depois você vai vendo aqui, cutucando ali, aquele negócio todo. Aí eu fiquei sabendo que ia ter uma cota, ia liberar uma bolsa, porque tinha um departamento que estava com uma bolsa lá emprestada, né? E a pessoa estava terminando o trabalho, terminando o mestrado, e essa bolsa ia vagar, tá certo? E essa bolsa ia vir na época lá, né? Porque estava para o departamento que eu estava fazendo esse mestrado, tá certo? E aí, o departamento, o ranqueamento que eles fizeram, era de praxe eles colocavam assim, para o primeiro lugar do mestrado, tá certo? Aí eu, de cara, eu olhei e falei, não vou pegar essa bolsa porque eu não tô em primeiro lugar, né? Enfim, aí ficou aquele negócio. Aí o pessoal mandou essa lista para o CNPq, para a CAPES na época, e a CAPES, né, por incrível que pareça, quando saiu o resultado, eu fui contemplado com aquela bolsa, sem intervenção nenhuma, sem nada. Aí eu peguei e falei assim, mas a minha orientador pegou e falou para mim assim, Geraldo, você conhece alguém lá da CAPES? Eu disse, não conheço ninguém não. Por quê? Ele falou, porque a bolsa que estava lá está dando um problema danado, porque a orientadora do rapaz que ficou em primeiro lugar está questionando quem que escolheu a questão da bolsa, tá? Aí, enfim, de modo resumido, pessoal, foi assim, a UNB tinha a lista dela, tá? Mas a CAPES, quando ela foi pegar os nomes, ela tirou um relatório de todos os trabalhos que aqueles alunos que estavam ali tinham feito ao longo da graduação, tá certo? No meu caso, eu tinha trabalhado 2 anos e meio, 3 anos no projeto do PIBIC, que é esse projeto lá do DECIV, né? Que era um projeto de instrumentação, tal, ensaios em perfis metálicos para uso Minas, e tinha mais os trabalhos em PIC, monitoria, e isso é que foi o divisor de águas, tá certo? Então, aí, posteriormente, né, fui dar aula, aquela coisa toda, depois na própria UFOP eu fiz outro curso, fiz engenharia de controle e automação, e hoje, né, eu queria chamar a atenção de vocês, o seguinte, independente se você vai para a área acadêmica ou para o mercado de trabalho, existe uma questão chave aí, que é você realmente fazer um bom relatório, isso independente de onde você estiver, você vai ser cobrado enquanto engenheiro, tá? A publicação em trabalho, independente se você pensa em dar aula ou não, o que você vai seguir depois, ela é importante, tá? Você coloca no currículo. Então, os trabalhos que vocês têm, tá? Independente se na sua análise aquele trabalho, lógico, quanto melhor, né? Quanto mais aprofundado, melhor. Mas sempre que tiver um evento, que tivessem chamadas para os trabalhos, tenta publicar aquele trabalho, tá certo? Eu tenho um colega na área de engenharia metalúrgica, ele se chama Admar Micróbio, ex-aluno da Baviera, tá? O Micróbio, ele foi aquele aluno, assim, padrão nosso, né, de Ouro Preto,
Vamos pensar assim, eu na minha época eu ia para o Carrinho todo final de semana, ia sexta e sábado, tá? E ia para todas as festas, fazia aquelas farras, aquele trem todo, então eu chamo o famoso estudo, dedico, mas também não vou ficar 4, 5 anos aqui por conta, né, igual um doido aqui, sem dar uma aproveitada também, tá certo? Então, o micróbio, ele é da área de engenharia metalúrgica, ele foi trabalhar num projeto em Belo Horizonte, aí no meio dessa crise, aí, há uns 3 ou 4 anos, ele foi trabalhar no CDTN, Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear, que funciona dentro da na UFMG, é um órgão independente, tá? E ele nunca tinha pensado em fazer mestrado, aquela coisa toda, mas ele estava com os trabalhos tão bacanas nas empresas, no lugar que ele estava trabalhando, e aí o professor lá, né, o colega dele lá, o orientou a fazer um mestrado. E aí ele começou a fazer o mestrado em paralelo com o trabalho, né, na área de, essa parte de terras raras, nem terras raras não, mas é com essa parte de metalurgia aplicada à tecnologia nuclear, né? E aí ele falou, cara, eu acho que eu vou fazer doutorado também na sequência. Então, enfim, o micróbio nunca tinha pensado em fazer mestrado, doutorado, eu nunca tinha pensado em fazer mestrado. Falei, cara, mestrado, doutorado é para essa turma aí, CDF aí e tal, né? Com todo o respeito ao poder da palavra, né? Mas eu nunca vou conseguir isso, entendeu? Não vou seguir esse negócio. Eu vou terminar e trabalhar, porque tem os meus irmãos mais novos, eu sou mais velho, tenho que trabalhar, aquela coisa toda. Então, enfim, de modo resumido, pessoal, o que eu queria dizer para vocês, ficarem atentos aos eventos, aos eventos científicos, sempre que vocês puderem, vocês tentem publicar o resultado do trabalho de vocês, tá? Aí eu trouxe aqui esse script, fazendo algumas perguntas, né, chamando a atenção para isso, tá? O que é um evento científico? Pessoal, todo evento científico, né, vai ter um negócio chamado assim, chamadas de trabalhos. Eles vão apresentar toda a agenda e na chamada de trabalhos, eles vão apresentar para vocês quais que são os temas. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, CBA, Congresso Brasileiro de Automática 2021. Só para mostrar como exemplo, tá? Então, lá, Congresso, não, que eu quero, SBA, Sociedade, não, CBA Automática, vamos colocar aqui, Automática. Automática, Congresso Brasileiro de Automática, tá? Pegar qualquer um aqui, tá, pessoal? 2020, se eu não me engano, 2020 foi até em Ouro Preto. Não, foi em, olha lá, Congresso Virtual. Aí aqui é a página do Congresso, tá certo? Eu peguei aqui na parte de automação, porque é o que eu atuo hoje, né? No caso de vocês, vocês vão procurar mineração ou metalurgia. Então, veja bem, aqui, pessoal, tem descrição do evento com, né, opção de hospedagem, link para inscrição, e tem um ponto muito importante, que é a chamada de trabalhos, que é o foco que eu estou passando para vocês aqui agora. Inscrições, né? Revistas, patrocinadores, acesso virtual, mulheres. Não, eu queria saber, queria colocar assim, mini curso, né? Prêmios. Aí eu queria que a chamada de trabalhos. Área do congressista. Bom, vamos ver se é a área do congressista aqui. Eles colocam uma data que é assim, para você submeter o trabalho de vocês para ser apresentado no Congresso. Olha lá, submissão, ó. Tá vendo? Submissão. Inscrição. Então, essa submissão aqui, como é que funciona? Você tendo um trabalho que se encaixe dentro das linhas daquele trabalho, daquele congresso, né? Você vai enviar o seu trabalho, e aí seu trabalho vai ser analisado por uma equipe, né? Que essa equipe vai dar um ranqueamento para o seu trabalho. Se o seu trabalho for aceito para publicação, ele vai sair nos anais do Congresso, né? Nos anais do Congresso, tá certo? Sempre que aqui é uma inscrição em um congresso, né, da minha área, mas se você for olhar assim, Congresso Brasileiro de Metalurgia, deve ter isso aí, ó, de mineração, metalurgia, Congresso Brasileiro de Mineração lá, Instituto Brasileiro de Mineração, Exposibran, né, que acontece em Belo Horizonte. Exposibran tem um caráter muito da mineração, mas de um ponto de vista de feira, né? Mas aqui, ó, Congresso Brasileiro de Minas a Céu Aberto, vamos pegar esse aqui, ó, 2021, ó. Olha lá, de Minas Subterrâneas. Então, as melhores pessoas, né, as referências vão estar
Tá? Então, ele vai descrever aqui tudo, né? E vai ter um ponto que ele vai colocar chamada de trabalhos. Essa chamada de trabalhos, você vai escrever seu artigo. Escrever o seu artigo, né? E aí, vai ter uma data que ele vai ser analisado e, se não aceita, ele vai sair nos anais do Congresso. Tá certo? Então, a gente tem muito trabalho legal que dá para publicar, né? Então, a gente não pode perder essa oportunidade, tá? Nesse caso aqui, como a gente está em... Esse aqui já passou, tá? Mas serve aqui como exemplo. Uma outra opção de publicação, pessoal, se você tiver um trabalho top mesmo, um trabalho bacana, é a publicação em revista, em periódico, que a gente chama, tá? Então, um periódico já é um nível de exigência muito maior, tá? Aí é nível, lógico que quando a pessoa está no mestrado, doutorado, ela fica full time por conta daquilo, então ela tem condições de publicar um trabalho melhor. Mas nada impede que um aluno de graduação também publique, tá? Então, aqui eu coloquei algumas dicas. Primeiro, a questão do congresso, foi isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Fique atento, pois bons trabalhos desenvolvidos durante a vida acadêmica, né? Então, aquele exemplo que eu coloquei lá, não era nem um fodão demais, muito pelo contrário, um aluno, assim, fazia as minhas farras, tirava as, né? Fui reprovado, aquela coisa toda, mas realmente eu tinha os trabalhos lá de monitoria, aquele negócio todo, sempre gostei de dar aula, então isso contou muito ponto, né? No caso lá da minha época, e aí eu consegui aquela bolsa que eu falei para vocês, tá? Então, no meu caso aqui, pessoal, eu coloquei para vocês qual uma boa estratégia para vocês buscarem bons trabalhos, bons artigos. Vou falar como que eu fazia, tá? Eu pegava na época de escrever meu trabalho, ia escrevendo lá de qualquer jeito, e pegava um monte de livro, e enfiando livro lá, às vezes sem nem ler o livro, olhava a capa, né? Aí colocava lá no trabalho, tá certo? Aí enchia aquele negócio, aí no final das contas eu saía lendo, falei, gente, isso não vai estar me dando mais trabalho na hora de fazer o TCC, né? Então, realmente, na hora de você fazer essa pesquisa, eu coloquei aqui um link que é para o pessoal da engenharia elétrica, né, de automação, máquinas elétricas, aquela coisa toda. Mas eu coloquei um link de referência, o Instituto, né, Internacional de Engenharia Elétrica e Eletrônica, tá? Na hora de fazer essa pesquisa aqui, pessoal, eu tenho a pesquisa avançada, né, e eu posso buscar algum tópico. Se eu colocar máquinas elétricas, né, Power Machines. Então, vai me trazer um monte de resultado, porque esse aqui é um resultado bem genérico. Máquinas elétricas, tá? Mas eu posso clicar, né? Fazer algumas seleções. Houveram 105 mil trabalhos, tá vendo? Então, quando vocês estiverem na área de vocês em mineração, metalurgia, né? Aqui, por exemplo, olha lá, conferências. Conferências, no geral, são congressos. Livros, né? Aqui são os documentos de normas, padrões, cursos, né? Revistas, journal. Os journal, pessoal, igual quando o pessoal fala assim, foi publicado na primeira página da revista tal. Aí, se você filtrar aqui, ó, tem 20 mil trabalhos, tá vendo? Mas aqui teve um rigor maior. Na revista, ela não vai publicar um trabalho com erros, né? Muitas vezes um errinho ou outro e uma vírgula fora do lugar. Na conferência, o congresso, o pessoal dá um desconto e aquilo passa batido, tá? Mas se você selecionar aqui, ó, você já começa a dar uma filtrada melhor, tá? E isso eu descobri um pouco, vamos falar assim, não é tarde, porque nunca é tarde para a gente aprender, mas quando eu cheguei na UFMG, logo de cara, o pessoal lá ensina para os alunos de graduação fazer esse tipo de busca, tá certo? E falou, ó, já que você vai fazer uma pesquisa, um seu TCC, uma das coisas que o pessoal olha, vai lá atrás do seu trabalho e olha o nível das publicações, das suas referências bibliográficas. Se sua referência bibliográfica só tem livro, o seu TCC ele é visto com maus olhos, tá? Se o seu TCC tem lá, por exemplo, artigo de revista, artigo de congresso, aí, opa, esse camarada aí teve uma preocupação maior que os demais, tá certo? Então, vou colocar aqui agora, por exemplo, Power Machines. Power Machines, controle de, vamos colocar assim, Power Machines Control, controle de motores elétricos, tá? Aí eu vou filtrar aqui, pessoal, o que eu quero, né? Se eu quiser colocar mais coisas aqui, é o Power Machines Control. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, de fotovoltaica. Então, olha lá, aplicado à energia fotovoltaica.
tá? Aí eu posso selecionar aqui pela data, pelos últimos, no último ano apenas, por exemplo, aplique uma data, ó, 2000 e... Então, os últimos 3 anos, né? A vantagem da engenharia, que tem trabalho de mais de 30 e 40 anos, que são clássicos, tá? Que sempre vão ser referência, né? Mas quando você coloca trabalhos mais atualizados, 2021, 2022, é sinal que você está preocupado com as atualizações, né? Então, aqui, olha lá, ele trouxe um primeiro trabalho aqui, que é um trabalho de conferência, tá vendo? Então, veja bem, eu posso até dar uma lida nesse trabalho, mas talvez seria interessante de eu olhar um artigo de revista. Vai ser né, vai ter um conteúdo assim, talvez um pouco mais difícil de dar uma primeira lida, lá, um journal. Esse journal aqui, o journal tem um caráter de tem eventos, né, maiores, que ele tem conferências, e dentro daquelas conferências eles pegam os melhores trabalhos, tem os journals específicos. Journal e magazine aqui é praticamente a mesma coisa, tá? Eles têm uma definição que muda um pouquinho, mas aí o que eu filtrei aqui, pessoal? Journal. Então, na hora que eu apliquei esse journal aqui, ó, vocês vão ver que ele é mais acessado, ele é melhor ranqueado, né? Tem um fator de impacto, que é a importância daquele trabalho naquele meio que você está colocando, tá? Então, ele trouxe aqui, ó, um trabalho de 2016, né? Aí, se eu quiser classificar aqui pela data, ó, mais novo, mais velho, mais novo. Mais novo são os últimos. Então, aqui eu mostrei como exemplo da minha área, tá? Mas vocês podem procurar da área de vocês. Então, aqui tem um trabalho de 2021, tá certo? Então, voltando aqui ao nossa questão, tá, pessoal? Então, procurem os eventos de vocês. Aqui eu coloquei um exemplo no item 4, né? Coloquei qual a diferença de um artigo de conferência e um artigo de revista. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o nosso TCC no Word. O Word é uma ferramenta que a maioria usa, tá, pessoal? Mas tem uma ferramenta de produção científica que ela dá uma produtividade muito grande para você, que é o LaTeX, tá? O LaTeX, aqui eu dei um exemplo, ele tem vários tipos de editores. Eu uso o Text Studio. Então, aqui está um exemplo aqui de uma... O que é o LaTeX, pessoal? Você escreve, por exemplo, parecendo que é um HTML, um texto, tá vendo? Texto puro, corrido. Aqui, por exemplo, é um trabalho que eu estou escrevendo, o abstract. Aí tem as seções. E ele tem um jeitão de você escrever as coisas aqui, ó, na hora de fazer a citação do trabalho, aquela coisa toda. Qual que é a vantagem disso aqui, pessoal? Muitas preocupações que você tem lá com o Word, de tamanho de figura, de tamanho de tabela, você não se preocupa com isso. Isso aqui é uma tabela. O LaTeX, na hora que você mandar ele pré-compilar o texto, ele vai mostrar o PDF que ele vai gerar em cima disso aqui, tá? Então, do lado direito, está aqui o PDF gerado, ó, tá? Então, está aqui o trabalho, né? Tem as seções, tem aqui os gráficos, por exemplo, ó. E o documento, pessoal, do ponto de vista de qualidade final, fica uma qualidade mundialmente utilizada, né? E aí você pode ter uma série de recursos aqui, no início dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena investir, tá? De mexer realmente com o LaTeX, tá? Você não vai correr o risco de ficar com uma referência solta, porque na hora que você coloca lá no texto, ele já automaticamente coloca a referência aqui, tá certo? Então, aquela questão que eu coloquei para vocês por exemplo, esse trabalho é um trabalho desse Journal of... Então, nas referências, nós procuramos colocar referência para aquele congresso que nós estamos enviando o trabalho. Tá? Na automação, então, a gente incentiva os alunos bastante com relação a isso. Tá? Eu mesmo publiquei lá na época, estava mais atento a isso. Então, nós fizemos um trabalho e mandamos para um congresso e publicamos. Tá certo? Ah, mas é difícil, aquela coisa toda. Então, é sempre aquele negócio, né? Vocês que estão jovens têm que olhar para frente. Uma coisa muito interessante que vocês têm, uma grande vantagem, é a idade. Vocês estão jovens. Então, em vez de esperar chegar lá no último mês, ou no último, né? Nunca é tarde. Procurem ficar atentos ao que vai ser útil para vocês, que vai ajudar vocês aí, tá? Então, aqui, por exemplo, eu dei uma dica para instalar o Text Studio, né? Aí você baixa o MikTeX aqui, que o MikTeX é um processador de LaTeX, tá? E aqui tem algumas referências, né? Tem um camarada aqui, esse JavaRef é um software para você
gerenciar as suas referências bibliográficas, você vai fazendo um banco de dados dos trabalhos que você já leu. Tá?
Caiu a sala aqui, tá certo? E aí agora que eu vi o WhatsApp de vocês aqui que voltou, que eu vi aqui, tá? Mas enfim, pessoal, voltando então lá no arquivo, eu espero que vocês vou deixar então tá ali a importância, né, da publicação em trabalhos. Até qual ponto que vocês acompanharam aí comigo falando? Ferramenta de edição, Ah, tá. Word, Até o LaTeX, então, vocês pegaram? isso, Tá, isso. tá. Professor, eu ia até perguntar se esse programa que você falou, ele é similar ao LaTeX. Não, o LaTeX é como se fosse o HTML. É o LaTeX. O Text Studio é um editor para você programar em LaTeX. Ele é o LaTeX. Ele é o LaTeX, tá? Então, Rafael, vou mostrar aqui. O JabRef vocês não pegaram, não, né? Não, não. Então, o que é o JabRef, pessoal? O JabRef é um banco de dados que você vai montando com os trabalhos que você foi lendo, para você se organizar, né? Porque muitas vezes você começa a escrever um trabalho, lê, mas daqui a 1 mês, 2 meses, você não vai lembrar daquilo mais. O JabRef é um programa, que é esse programinha que eu estou colocando aqui para você, ó, que ele vai te ajudar a fazer essa organização, tá? Aí, se eu pegar um trabalho desse que eu li aqui, ó, aí o que acontece? Esse trabalho, por exemplo, tem o título, tem os autores, tem o ano, né? E aqui tem os campos, tem um ponto aqui de um resumo, um pequeno resumo que eu posso fazer, tá? Então, em LaTeX, pessoal, olha lá, tem as citações, né? Então, tem um código aqui para esse trabalho, tem um código, essa chave, essa chave de citação que eu coloquei Fargani 2010, é lá Professor, no eu meio. acho que você não está compartilhando a tela, não. Opa, rapaz, hoje eu tô, viu? Tem dia que aquele dia, como dizia um professor meu lá do mestrado, tem dia que às vezes é melhor a gente nem sair de casa. Mas como a gente está no regime home office, então eu não posso nem dar essa desculpa, né? Não, sem problema. Não, tá compartilhando. Semana foi uma semana meio complicada, com esse negócio dessa luz aqui. Ontem eu já fiquei meio tenso, porque eu tinha que dar aula ontem à noite, eu não tinha como preparar a aula, e aí acabou que não teve aula ontem. E o de vocês eu separei ontem, né? Acordei um pouco mais cedo hoje para dar uma organizada e dar uma olhada, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Bom, vamos lá então, pessoal. O que é o JobRef? O JobRef, essa ferramenta, tem vários, tá? Todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês são gratuitas. Lá no documento que eu compartilhei com vocês, tem lá o link que vocês podem baixar o JobRef. Então, você lê um artigo, todo artigo tem um DOI. O DOI é um tipo, como se fosse uma chave, uma identidade daquele documento, tá? E aí, usando aquele DOI, no caso aqui da engenharia elétrica, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu pego os meus trabalhos, pego o meu trabalho, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Referências. Aí todo o trabalho, lá, isso aqui é um artigo científico. Ele tem um número. No caso aqui, esse aqui é de engenharia elétrica, mas na área de vocês também vai ter esse número. Então, ele tem um link, ó. Tá vendo? Olha lá, o Digital Object Identifier. Olha lá. Esse número aqui, pessoal, eu pego esse documento, olha só que legal. Vou lá no documento que eu li, dou um Ctrl C nele aqui, ó. Vem dentro aqui do meu editor, vou dar um mais, ó. Aliás, vou por aqui, ó. Aí você informa aquele número, ele já inclui aqui para você na minha biblioteca. No meu caso aqui, ele vai falar que essa chave está duplicada, porque eu já tenho ele aqui, tá? Mas vamos mandar ele gerar. Aí ele gerou, ó. Gerou aqui para dentro da minha biblioteca de referências, tá? Olha lá. Aí ele já gerou uma chave, olha lá, Arboleia 2015, vou dar um Ctrl C. Aí eu já li o documento, se eu quiser fazer um pequeno resumo, né? Tem uns campos, olha lá, aquela coisa chata da gente ficar lá no Word, lá procurando aquele negócio, erra o título, erra o ano, erra, não sabe onde colocar a vírgula. Você vem aqui, pode fazer um pequeno resumo seu, com suas palavras, comentários, ó, né? Você vem aqui. E no seu documento, lá no LaTeX, o meu editor é um editor LaTeX.
É um editor LaTeX. Até fechei ele aqui. Aí o editor LaTeX, eu vou abrir essa versão aqui 38. Aí é como se fosse assim, o LaTeX é a linguagem, a metalinguagem. O editor tem vários, tá? Então esse editor que eu estou usando aqui chama Text Studio. Então, olha lá. Eu gosto desse Text Studio, tá? Tem outros aí. Você instala o Text Studio, ele vai te pedir para instalar o MikTeX. O MikTeX vai ter a biblioteca do LaTeX, tá? Aí, lá no seu texto, você coloca aquele padrão LaTeX. Aquela citação, por exemplo, eu colocaria assim, ó, barra cite, blá, 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 aqui, ó, aí barra cite. Aí, olha só que interessante, eu vou colocar aquela chave que eu mostrei para vocês, ó. Tá vendo? Aí, o que vai acontecer aqui? Ele vai colocar vários padrões de citação. Ele já vai amarrar no texto essa citação e vai incluir ela lá no final do documento. Eu tenho que tomar cuidado, porque um dia eu fui fazer isso aqui dando aula, e depois eu peguei o artigo que eu tinha finalizado com o meu orientador e mandei para a revista, e tinha um negócio assim, ó. Aqui não saiu, tá, pessoal? É porque está em outro diretório essa biblioteca, então não vou parar aqui para mostrar para vocês, mas aqui apareceria um número e lá no final aquela referência, tá? Mas vamos fazer de conta, vamos pegar uma que já está aqui nesse documento. Eu nem quero ficar mexendo muito nesse documento, não, porque aqui, ó, esse aqui, ó, OpenRAI, tá vendo? Esse OpenRAI aqui, né? Aí tem vários padrões que você pode colocar. Então ele já vai amarrar no texto e amarrar a citação lá no final. Aqui no nosso caso do padrão dessa revista, o formato é dessa maneira aqui, ó, 44, numérica. Mas se você for para o padrão ABNT, que é aquele parênteses, é só você mudar uma configuração no LaTeX que ele faz isso para você de maneira automática. Então fica a dica aí, tá? Espero que agora eu não tenha feito besteira. Então, conferi aqui, e aí acho que não fiz. Então, tá aí. A dica, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, vocês podem mandar uma mensagem para mim e perguntar fora da aula, porque aí fica mais fácil de orientá-los. Mas, no mais, é instalar o Text Studio, instalar o LaTeX, né? No início vai ser um pouquinho diferente, porque o jeito de trabalhar é um pouquinho diferente, mas o pesquisador, o camarada até da área de matemática, se eu não me engano, ele ficou entediado, ele ficava bravo com o Word na hora que ele aumentar o tamanho da figura, aquela coisa toda. Ele falou, cara, eu estou gastando o dia todo aqui para mexer com a figura. Aí ele inventou o LaTeX para escrever, ele gostava de escrever texto corrido, tá vendo? Igual tá aqui, ó. E aí ele inventou o LaTeX e ficou um negócio que o mundo todo, né, a comunidade científica gosta, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas hoje tem tudo isso. Beleza, analise os dois e decida qual que você quer usar, tá certo? Então, tá aí a dica para vocês. Bom, o outro detalhe aqui, pessoal, então, o documento ruim, esse WhatsApp Web tinha que ter um jeito de fechar essas telas, né? Então, tá aqui o JabRef que eu acabei de mostrar para vocês, né? Coloquei aqui se você tiver alguma ideia, então, não perca tempo. Envie o seu trabalho, que seja resumo, né, que seja painel, para os eventos de interesse. Mineração, então, tem vários eventos muito bacanas, muito interessantes, tá? Então, eu vou finalizar essa etapa. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição. Caso não, podem mandar as dúvidas depois pelo WhatsApp, tá certo, pessoal? Bom, o outro documento que eu compartilhei com vocês aí, que tem a ver com a aula passada, vamos voltar aqui. Foi esse documento do... na semana passada eu mostrei para vocês, nós vimos o conteúdo, que foi um conteúdo de comandos elétricos. Obviamente que tem hora que esse negócio dá um couro na gente, né? Negócio que você faz todo dia. Vai lá, você clica ali e o negócio não abre. Aí agora você vai procurando onde que está compartilhado. Deixa eu pegar aqui no meu diretório. Bom,
Então, nós fizemos aquele trabalho lá daquela simulação com o CAD-Simu na aula passada para mostrar os comandos elétricos, tá? Então, isso aqui foi na parte 2, mostrei para vocês. Na aula passada, então, nós fizemos uma partida direta. A partida direta, como eu falei, pessoal, na rede elétrica é uma coisa muito perigosa, porque você vai fazer a máquina drenar, demandar uma corrente elétrica muito alta no momento da partida. Qualquer máquina elétrica, tá? Só a título de curiosidade, quando a Samarco teve a parada dela em função do rompimento da barragem do Fundão, eles mantiveram as máquinas, muitas máquinas ligadas, né? Porque senão a máquina estragava, os moinhos, os motores. Então, e mesmo na época da Samarco, quando o pessoal ia dar alguma manutenção, eles mantinham o moinho girando, funcionando, porque se fosse parar o moinho para depois ligar ele de novo, era um custo muito alto, né? Você precisava de um aparato muito alto para fazer essa ligação, tá? Então, isso é um ponto muito importante para a gente, tá certo? Na simulação 2, pessoal, que eu vou pedir para vocês entregarem em forma de relatório também, é para vocês verem, né? É o que a gente chama de partida direta com reversão. O primeiro ali foi um esquenta-braço. Vocês fizeram uma partidinha ali do motor, separamos em circuito de comando, circuito de potência. Lembrando que o circuito de potência é a parte que passa altas correntes, que você vai ligar lá na máquina, né? Cabos condutores aí de grossos, né? Inclusive, são cabos bastante visados hoje na indústria, porque o cobre está num preço muito alto, o pessoal vai lá e rouba e vende isso aí, tá? E a parte de comando, pessoal, é a parte que você vai dar com sinais pequenos, né? Para comandar os seus circuitos eletrônicos, tá? A prática 2, que eu estou pedindo aqui para vocês para entregar em forma de atividade, é uma partida direta com reversão. Como é que funciona essa partida direta com reversão? Você apertou um botão para um lado, você vai girar o motor num determinado sentido. Tá certo? Depois usou outro botão, outra botoeira, ele vai inverter o sentido de giro. Tá certo? Então, nós vimos aqui que nós temos a parte lá que é potência, é onde você passa lá os fios lá para ligar no motor. Então, vamos imaginar que o motor está aqui. Então, eu fiz aqui o comando. Aí, o comando, pessoal, nós fizemos uma partida direta para um lado. Você apertou a botoeira lá, que se eu não me engano eu chamei de S1, aí o motor aqui gira no sentido. Só que agora, a segunda prática, nós vamos fazer o seguinte. Quando eu pego a alimentação L1, L2 e L3 aqui, pessoal, quando eu pego dois fios desse aqui e inverto qualquer um dos dois, esse motor vai ter uma inversão de fase. As fases lá ABC da rede elétrica, elas vão inverter, tá? Então, o que você tem que fazer? Você pega um circuito, um contator, um circuito com um K1 aqui, ó, e faz a ligação direta em cima desse motor, tá? Esse K1. Aí você vai ter um comando aqui, ó, ligado com o K1, associado ao K1, que foi o que nós fizemos na aula passada. Aí tem a bobina do K1, aquele trem todo, depois vocês vão voltar nele lá, e tem a alimentação aqui, tá? Para fazer essa reversão, simulando a abertura e o fechamento de um portão, nós vamos fazer colocar outro circuito básico aqui, só que associado a um K2, tá? E vamos chamar isso aqui de S2. E esse K2 que você vai colocar aqui na bobina dele, fazendo a alimentação, você vai implementar uma lógica nesse K2, que na hora que você apertar esse S2 aqui, ele vai acionar o K2, que é o outro contator, e vai desligar o K1. E esse K2 aqui, você vai pegar as ligações e vai inverter duas fases, né, no motor. Em vez de você vir com essas fases aqui, você vai pegar essa fase aqui e pegar dois condutores desse qualquer aqui e inverter em cima do motor. De modo que na hora que você apertar o S1, o K1 é que vai funcionar. Quando você apertar o S2, o K2 é que vai ser acionado. Tá certo? Então fica como desafio aí. É a segunda prática envolvendo o CAD-Simu aí, tá certo? E aí vocês vão, depois que vocês terminarem de fazer isso aí, vocês vão entender bem o que é circuito de potência, o que é circuito de comando, tá? Para a gente fechar essa parte. Eu passei isso aí para vocês, pessoal, para vocês entregarem isso em forma de relatório,
né? Um relatório desse é um negócio de 1 ou 2 páginas no máximo. Um objetivo, desenvolvimento e conclusão. Tá vendo? É uma prática simples, mais simples, né? Mas é com a figura, com o desenvolvimento que vocês fizeram. E eu vou gastar um tempo para ler isso aqui e dar algumas dicas para vocês. Olhar se tem a legenda na figura, aquela coisa toda, tá? Eu corrijo esses relatórios. Então, fica aí, né? É a segunda prática, a segunda e última prática envolvendo o CAD-SIMUL. Tranquilo? Então, vou criar essas avaliações aí lá no Moodle, vou dar uma organizada aí essa semana. Estou com a meta aqui de fechar essas notas todas, essas avaliações, tá? Achei que eu ia terminar isso ontem, mas com esses contratempos aí de luz, não consegui terminar, tá? Então, peço até desculpa com relação a isso. Bom, então, pessoal, agora nós vamos voltar aqui ao nosso conteúdo, né? Da sequência. Vamos abrir aí o livro, texto de máquinas elétricas, tá? Que nós vamos começar aqui, então, máquinas de corrente contínua. Máquinas de corrente contínua. Então, a máquina de corrente contínua na organização desse livro, ela está lá no capítulo 3. Então, olha lá, pedi para vocês aqui, já começar a dar uma lida, né? Uma tarde que você tirar aqui, você dá uma lida geral. 2.1, 2.2 e 2.3. O legal de dar uma lida geral é que na hora que eu estiver explicando as coisas aqui, vai ficar muito mais simples para vocês entenderem, tá? Gerador, motor, né? E aí, basicamente, para nós aqui agora, o divisor de águas aqui é que uma máquina de corrente contínua, pessoal, ela é alimentada com corrente contínua, tá? O cabo que você vai gerar lá a energia, né, é um motor, Isso é muito comum na mineração, porque veja bem, vamos dar um exemplo. Você vai trabalhar com uma máquina remota, dentro de uma mina, que você vai ficar mudando ela de lugar, tá? Então, aí tem que ver a característica daquela máquina, que você tem facilidade de levar energia para aquele ponto, né? Se você pode pegar uma tensão num transformador para instalar. Aí, caso contrário, né? Por exemplo, lá nos caminhões fora de estrada, as máquinas são motores, cada roda lá traseira tem um motor acoplado e tem um gerador, né? Para gerar energia para fazer funcionar aquele motor. Se eu não me engano, aqueles motores ali são motores de corrente contínua. Por quê? Porque o caminhão está saindo andando lá. Como é que vai sair andando com o cabo lá, puxando o cabo? Não tem jeito, né? Então, eu vou ter um gerador. Esse gerador, ele vai ter algum esquema ali de fazer ele funcionar, ou diesel, né? Ou uma outra coisa desse sentido. E ele vai funcionar e vai fazer a propulsão do motor, tá certo? Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso. Eu acredito que, com o passar do tempo aí, daqui a pouco vai ter caminhão fora de estrada totalmente elétrico. Tá? Eu acredito nessa inovação tecnológica aí. Nem sei se existe, né? Vocês que são da área aí, vocês conseguem me falar. Se tem um caminhão fora de estrada totalmente elétrico, eu acredito que ainda não. Será que tem? Na mineração tem um, sim. Tem? Na mineração tem um, sim. Ele funcionando em produção? A maioria, eu acho que na Vale está implementando essa questão. Ah, bacana. Quem falou isso? Eles estão utilizando para evitar consumo de combustível. Ah, beleza. Depois você dá uma olhada aí, ô Rafael, e se puder trazer alguma referência para nós, foto, e a pergunta é assim, se ele é totalmente elétrico, se ele é híbrido, né? Se ele é parte com diesel, parte com outro combustível. Tá? Eu dou uma procurada e depois eu mando. Beleza. Aí você compartilha no grupo, né? Para a gente dar uma lida, dar uma olhada, que isso é sempre bom a gente estar atento a isso aí, né? Okay. O desafio é a potência que precisa, né? Então, bateria para armazenar isso, não sei como é que funcionaria. Então, tá aí, pessoal. Então, eu pedi para vocês darem uma lida nesse livro, né? Ele é um livro, assim, o capítulo 2.1, 2.2 e 2.3, tá? Então, agora eu vou abrir aqui os slides. Os slides, tem hora que ele é meio chato, né? Na aula a gente dorme, eu procuro sempre escrever no quadro, mas do jeito que a gente está aqui, não tem, a gente fica meio limitado, tá? Então, nós vamos começar aqui, então, o nosso conteúdo, que é justamente
sobre máquinas de corrente contínua. Oficialmente, nós estamos começando hoje. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu voltar aqui, peraí. Então, quando a gente fala máquinas, motores ou gerador, pessoal, então, compartilhando a tela aí novamente. Então, veja bem. Então, tá aí, motores de corrente contínua. Motor de corrente contínua, então, tá? Bom, o que essa representação está mostrando para a gente, pessoal? O motor de corrente contínua, né, são máquinas, motor e gerador, a máquina é idêntica, tá? A questão toda é o que você está tirando daquela máquina, tá? Bom, quando eu tenho a energia mecânica, pessoal, eu tenho energia mecânica e eu quero tirar a energia elétrica da máquina, aquela máquina ela está numa configuração de gerador, tá certo? Gerador. Quando aquela máquina, você tem a energia elétrica e quer tirar daquela máquina a energia mecânica, quer dizer, então, que aquela máquina está funcionando como um motor, tá certo? Beleza? Se você pegar um motor seu aí, de um carrinho que você brincava aí, né? E aí pegar aquele motor que girava a rodinha dele ali, se você falar com a mão, pessoal, e girar ligar um LED com resistor lá naquele motor, se você girar ele com a mão, com o dedo mesmo, ele vai acender aquele LED, tá? Porque você está girando o eixo dele, todos aqueles princípios que a gente estudou da lei de Lenz, lei de Faraday, estão sendo utilizados ali dentro, tá? Ímã, condutor, passando dentro de campo magnético, né? E aí vão ter aqueles princípios. Então, em diversas aplicações, a mesma máquina de corrente contínua pode funcionar, ora como gerador, ou ora como motor, dependendo do que você precisa. Então, está aí um corte, né, numa máquina. Essa aqui é uma máquina de corrente contínua, tá? Como é que eu começo a bater o olho aqui, pessoal, para identificar se essa máquina é de corrente contínua ou não? Tá vendo que aqui tem aqui tem um carvão, né? Nesse ponto aqui tem o eixo da máquina, ó, tem os enrolamentos, e aqui tem um pequeno contato, né? Tem um lugar aqui que esse motor ele gira, mas tem um carvãozinho, tem uma mola que faz contato num determinado ponto desse motor para energizar essas bobinas. Do lado esquerdo aqui é a mesma coisa, tá? Então, batendo o olho aqui, eu perguntaria aqui, o que essa máquina é, na verdade? Essa máquina está tudo indica que essa máquina é uma máquina de corrente contínua, tá certo? E tem os pontos, os fios, onde aplicar tensão contínua nela. Então, eu aplico tensão contínua tanto nos enrolamentos de campo, né? E aí nós vamos ver aqui como é que a alimentação da máquina ela é em corrente contínua, 100 volts, 200 volts, 300 volts, não é alternado. Bom, aí tem os elementos da máquina, tá? Bom, a armadura, pessoal, a armadura é essa carcaça que envolve esses enrolamentos aqui, ó, do rotor da máquina. Tá aqui o rotor da máquina. Então, o que ele está dizendo? As armaduras são enrolamentos que recebem energia elétrica em corrente contínua de uma fonte externa para a manipulação e conversão eletromecânica da energia. Estando localizada, aqui ele tem um erro aqui, tá, pessoal? Essa armadura aqui, na verdade, quando a gente fala armadura Ah, não, tá certo. É no rotor. Eu achei que eu estava lendo o estator aqui. Ela está localizada no rotor. A armadura, ela gira junto com o rotor da máquina. Tá? Essa armadura aqui, pessoal, tem o núcleo da armadura, né, que ele chama. Tá vendo que tem uns dentes aqui, que ele chama de dentes, ó? Tem umas ranhuras, né? E aí tem aqui os enrolamentos da armadura. E aqui tem o comutador. Esse comutador aqui, pessoal, é uma plaquinha de cobre, né? Que uma não tem contato com a outra. A ideia aqui é que na hora que você aplica a corrente num conjunto desse, no comutador, a corrente vai circular num subconjunto desses enrolamentos aqui do rotor da máquina, tá? E aqui está o eixo da armadura.
Bom, então o que acontece? Nessa figura que você está vendo, na hora que esse eixo estiver girando, vai ter um carvão que vai ser aplicado dentro do comutador, e aí para essa corrente ela ficar sendo alternada dentro do rotor dessa máquina, para fazer com que ela gire. Então, tem aqui um exemplo, quando eu falo assim, campo. O que é o campo da máquina? O campo, pessoal, é o que cria o campo B, que é o campo que fica parado, né? O fluxo magnético de campo, que a armadura intercepta, é estabelecido na máquina por meio de ímãs permanentes, né? Esse ímã permanente, ou enrolamento de campo localizado no estator. O que ele está dizendo é que eu tenho que criar um campo B. E quais são as maneiras de criar um campo B? Ou eu uso um ímã mesmo, tá? Um ímã desses que a gente tem aí, igual alto-falante, ou eu crio um eletroímã. A gente já aprendeu que uma bobina, quando você aplica corrente contínua nela, cria um eletroímã naquela máquina, tá? Então, aqui ele está te mostrando um exemplo, ó. Essa parte aqui é a parte fixa da máquina, tá vendo? Tá vendo que tem os enrolamentos aqui, ó? 1, 2, 3, na parte de baixo tem outro. Então, esses enrolamentos aqui, eu vou aplicar um cabo de corrente contínua e vai criar um polo norte e um polo sul. E esse polo norte e polo sul vai ficar parado, fixo. Então, essa parte aqui é a parte do estator da máquina. Essa parte aqui é para criar Vamos imaginar que lá na prova eu falo assim, essa figura é uma figura de uma máquina de corrente contínua, tá? De corrente contínua. Explique para mim esses elementos aí, ó. Batei no olho aqui, pessoal, lá, tem uma bobina aqui, ó. Tem uma bobina. Você aplica a corrente contínua para criar o polo norte e o polo sul dessa máquina. Potências menores, de repente, isso aqui poderia ser utilizado com ímã permanente. Mas essa máquina aqui tem, só pela foto dela que está dando para ver que ela não é uma máquina pequena. Ela é uma máquina de potência mais alta. Tá certo? Bom, então o comutador, então, pessoal, esse comutador está desligado. Ele é um dispositivo eletromecânico constituído por segmentos de cobre montados no eixo da armadura. Tá? Cada um dos segmentos do comutador é isolado dos demais segmentos e do eixo da armadura, estando cada par de segmentos conectado a cada enrolamento da armadura. A função do comutador é atuar mecanicamente, alternando a corrente nos condutores de armadura. De maneira resumida, assim, a corrente não é aplicada em todos os condutores ao mesmo tempo. Eles vão ser alternados. Cada momento aqui é corrente contínua, a corrente é contínua, mas ele aplica num conjunto de bobinas, depois ele aplica em outro conjunto, porque ela vai girando, ela vai fazendo um giro. Então, olha lá, isso aí, ó. O que são as escovas? Quando a gente fala assim, né? A escova é tipicamente de um motor de corrente contínua. Então, essa figura aqui, olha só, tem aqui o coletor, né? Tem um carvão aqui, parece um grafite, um material de grafite. Ele faz contato aqui com o comutador. Você tem as escovas aqui, tem uma mola, essa mola empurra esse carvão, e aí você tem um fio condutor, que é esse fiozinho aqui, que aplica corrente contínua, e a corrente contínua chega lá no comutador e é aplicada dentro dos enrolamentos, lá dentro do rotor da máquina. No induzido, ou rotor, que a gente chama, né? Então, olha lá, no chassi, carcaça da máquina, é montado um par de conectores de grafite fixo, que permitem contatos com segmentos opostos do comutador. Tá certo? Esses conectores, então, são denominados escovas e deslizam ou escovam sobre o comutador, servindo de contato entre os enrolamentos da armadura e a fonte externa. Tá? Então, quando a gente tem aula prática, eu vou lá e mostro para vocês. A partida do motor de corrente contínua ela é muito simples. Você chegou lá, colocou a alimentação correta, aperta um botão, ele já começa a girar. Tá? Mas do corrente alternada é o que a gente mais usa. Tá? Mais usa. Então, precisa conhecer os dois, né? Seja um esquema de corrente contínua, com campo produzido por ímãs. O que ele está dizendo, então, pessoal, o norte e o sul aqui, eu coloquei um ímã permanente aqui, igual aqueles que a gente brincava, e é o polo norte. E o outro eu coloquei o polo sul. As bobinas aqui, pessoal, esse IA aqui é uma corrente que está sendo aplicada através daquele carvão em um determinado enrolamento. Usando a regra da mão direita, no condutor, você vai ter um dedo apontando, que é o sentido do campo, fixo, que é esse norte e sul, vai ter o sentido da corrente dentro do condutor,
e vai surgir num determinado momento um torque. Num determinado ponto vai surgir uma força empurrando o condutor ou para baixo ou para cima. Tá? Então, ora, ele vai empurrar o condutor. Por que ele tem que ir mudando? Porque se ele deixar um giro completo, o sentido da corrente é sempre o mesmo. O sentido da corrente é corrente contínua. Então, ele tem que ir alternando para o próximo conjunto de condutores para ele manter uma dinâmica de giro. Né? Na parte de baixo, ele empurra o condutor para cima e na parte de cima, ele empurra o condutor para baixo. Tá? Então, ele alterna, na verdade, a corrente nos condutores, mas o sentido dessa corrente IA aqui ó, não alterna. O sentido dela é sempre o mesmo. Esse A aqui, pessoal, é porque é a corrente de armadura. É o IA, é a corrente que você aplica na armadura da máquina. Então, tá aí, ó. Esqueminha aqui para relembrar. Né? Quando a gente está trabalhando como motor, a gente usa a mão esquerda. Então, ele está dizendo assim, eu tenho o sentido do campo, no condutor eu tenho o sentido da corrente no condutor, né? Aqui ele tem indicador, anelar e o polegar. Ele está dizendo que um condutor nessas condições aí vai surgir uma força empurrando o condutor para cima. A gente, pessoal, imagina que esse negócio aí é uma forcinha pequena e lenta. Mas quando a gente aplica isso na prática, você vê que isso é uma velocidade bem alta. Tá? Ele empurra mesmo, ele dá uma... E aí você, de acordo com a intensidade dessa corrente, intensidade desse campo, essa força vai ter uma magnitude maior ou menor. Tá? Então, olha lá, o indicador é apontado para o sentido do campo magnético. O dedo médio é apontado para o sentido da corrente no condutor. O polegar irá indicar, então, o sentido da força que tende a movimentar o condutor para cima. Tá certo? Lembrando, motor, mão esquerda. Lembra lá, moto G. Moto é a esquerda, é motor. Então, eu vou usar a mão esquerda. G é gerador. Vou usar a mão direita. Tá certo? Bom, a força, né, que empurra aquele condutor é dado por uma fórmula aí, BLI, BIL. Tá certo? O B é a intensidade de campo magnético, o L é o comprimento do condutor e o I é a corrente elétrica. Vai surgir aqui uma força. Tá? Bom, tendo Z condutores ativos, o conjugado torque eletromagnético do motor é dado por... Nós não vamos entrar nesses detalhes, tá? Mas é só título de curiosidade. Depende do número de condutores lá no enrolamento da máquina, né? Tem associado o torque, o conjugado. Lá naquele livro que eu passei para vocês tem maiores detalhes. Fazendo uma organização aqui da corrente na armadura, tá, pessoal? A corrente instantânea é dada por um IA, a corrente da armadura, dividido pelo A, que é a área da seção reta. É dado em ampere, fez uma reorganização aqui. No final das contas, a gente sabe que o B, campo magnético, é dado pela variação de fluxo por unidade de área. A área de um condutor, assumindo que ele tem um condutor cilíndrico, ela é dada por 2πrl, né? Dividido por NP. Esse NP é o número de circuitos paralelos, é o número de fios que você tem lá dentro, no miolo da máquina. Tá? No final das contas, ele vai chegar aqui, né, na reorganização, que o conjugado eletromagnético da máquina, ele é dado por uma constante da máquina, interna da máquina, por um φ, que é o fluxo, e com a corrente que você aplica na armadura da máquina. Tá? Então, o conjugado, que é a força que vai chegar lá no eixo, né, de modo resumido, é o torque que vai aparecer. Uma maneira de aumentar é aumentar o valor da corrente da armadura. Ou eu aumento o fluxo magnético. Tá? Esse K aqui é uma constante da máquina. Tá certo? O K, então, é a constante de torque do motor, que depende somente das características construtivas da máquina. Ele é dado por um Z, vezes o número de circuitos paralelos, dividido por 2πA. Lá no livro texto, quem quiser maiores detalhes, está mais bem detalhado, mais bem explicado isso lá. Tá? Então, pessoal, o que ele está dizendo aqui? Quando o motor está girando, os condutores do induzido, o induzido é o que está lá no rotor da máquina, né? Os condutores do induzido irão cortar as linhas de força do campo magnético, produzindo, assim, a força eletromotriz contrária à tensão de alimentação do motor.
Então, o que ele está dizendo é que esses condutores aqui, percorridos por corrente, eles vão ficar girando. E tem um campo NS aqui, ó, que é o que a gente chama de campo. Então, esse camarada girando, e é isso que vai surgir pelo princípio da lei de Lenz, para tentar frear nesse motor, essa força eletromotriz aqui no sentido contrário, como esse motor aqui tem uma carga acoplada ao eixo, ele vai girar. Tá? Essa força eletromotriz contrária é chamada de força contra-eletromotriz. O sentido da força contra-eletromotriz pode ser encontrado aplicando-se a regra da mão direita. Tá? Então, regra da mão direita aí, ó, né? Eu tenho aqui o campo magnético, sentido da força contra-eletromotriz e o movimento do condutor. Tá? Aponta-se o polegar no sentido do movimento do condutor, aponta-se o indicador no sentido das linhas de força e o dedo médio indicará o sentido da fém. Bom, a equação para a força contra a eletromotriz é a mesma equação para a fém induzida em um gerador. Tá? A tensão de um gerador, né, é G, a gente chama de EG, é a tensão elétrica do gerador. Ela é dada pela variação de fluxo, derivada da variação de fluxo pelo tempo. Tá? Ele está dizendo assim, considerando que a variação é uniforme, o fluxo cortado por segundo no condutor é φ vezes o número de circuitos paralelos vezes N sobre S, sabendo que o N sobre S está associado à frequência, né? Número de circuitos pela frequência em 60. Desculpa, falei besteira, tá? 60 aqui é a velocidade da máquina, né? Colocou aqui velocidade N, e sobre 60 que vai ficar mais claro para a gente mais para frente. Aqui não tem a ver com 60 Hz da rede elétrica, não, tá? Que será também a fém média gerada no condutor, tá? Então, ele está falando assim, o número de condutores em série entre uma escova negativa e positiva, ela é dada por Z dividido pela área. Assim, a tensão total gerada entre os terminais para uma carga nula, sem corrente, é G dada por Z sobre A vezes NP vezes φ multiplicando sobre 60. Ele deu uma agrupada nos termos constantes, para finalmente, pessoal, chegar na fórmula da tensão em um gerador. O EG é dado por KNφ. K é a constante do gerador, φ é o fluxo, tá? E o N é a velocidade da máquina. Então, nas fórmulas anteriores, a velocidade N do motor, ou gerador, é N, que ele vai considerar em rotações por minuto, tá? E se for considerada a velocidade angular em radiano por segundo, esse kg aqui é Z vezes NP dividido por 2π e A, tá? Bom, aí ele considerou que nessas condições o kT igual ao kg, né? Sendo gerador, constante para gerador e constantes para a máquina, da máquina em si. Então, a energia produzida no gerador é dada por kg, que é uma constante do gerador, φ é o fluxo, e ômega é a velocidade angular da máquina. Então, a equação aí do motor é dada por essa fórmula, tá? Aliás, do gerador. A energia gerada aí numa determinada máquina enquanto gerador. Bom, aqui, pessoal, o que ele está mostrando aqui nessa figura? Primeira coisa que a gente tem que perguntar assim, polos. Quais são os polos dessa máquina? Os polos, pessoal, é onde que tem esses enrolamentos para criar o campo, tá? O campo. Então, essa máquina, se eu perguntar assim, quantos polos tem essa máquina? Essa máquina tem 4 polos. É onde está formado o polo do eletroímã aí, ó. Tá vendo? Ele está criando aqui. Essas bobinas, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. Então, essa máquina aqui é uma máquina de corrente contínua de 4 polos. E por que eu não vou ter uma máquina de 3 polos? Porque eu preciso criar um polo norte de um lado, e nesse arranjo aqui ele criou um polo norte do outro. Um polo sul, de maneira que em cada momento ele vai tentar criar um sentido de circulação de corrente aqui, ó. Nessa figura aqui, por exemplo, nesse parte de cima, a corrente está circulando para criar um polo norte e um polo sul, para atrair, para empurrar esses condutores aqui para eles girarem. Então essa máquina aqui é uma máquina de 4 polos. Ele está te mostrando onde que estão as escovas da máquina, onde estão os contatos da armadura, tá? Então, o que ele está dizendo, ó,
Alimentando o enrolamento de armadura, a corrente de armadura produz um fluxo que interage com o fluxo de campo, fazendo o eixo girar. Tá? Quando o eixo gira, uma força contra-eletromotriz que se opõe à tensão aplicada é gerada na armadura, em virtude de seus enrolamentos cortarem as linhas de fluxo. Certo? Bom, aí, pessoal, o que ele está mostrando nessa figura aqui para a gente? 11h15, estamos dentro do tempo, beleza. Vocês vão ver o seguinte, que na hora de trabalhar com os circuitos de motor em corrente contínua, nós vamos relembrar um pouco da lei de Ohm. Da lei de Ohm, tá? O que ele está dizendo nessa figura aqui, pessoal? Seja o circuito do induzido do motor. O induzido do motor tem um enrolamento, né? Aí ele está dizendo o seguinte, quando eu aplico uma tensão A aqui, ó, é a tensão que eu estou aplicando na armadura. Essa tensão que está sendo aplicada lá na armadura, pessoal, tem um LA aqui, esse LA é um indutor. É o indutor que forma a armadura. Esse RA aqui, pessoal, é a resistência elétrica desse fio enrolado, dessa bobina. Então, ele está dizendo para você aqui o seguinte, na hora que eu aplicar a tensão de alimentação lá na armadura, ela tem que passar por um indutor, aí eu estou representando o LA aqui, que é a indutância da armadura, eu tenho uma resistência elétrica, que é o efeito devido à lei de Ohm, que é o RA, e o que chega lá no eixinho, no eixo da máquina, esse EG aqui, ó, né? Depois que ele vence todos esses caminhos, é a energia que chegou lá no EG. Tá? Aí ele está dizendo o seguinte, se a máquina está trabalhando como gerador ou como motor, eu preciso calcular esses elementos aí. Ó. Quando a máquina está trabalhando como motor, né, como gerador, eu vou aplicar aqui um eixo. Esse eixo vai gerar o EG, né? Esse EG, que é a tensão que o gerador está gerando, vai ter uma perda devido à resistência elétrica, vai ter mais uma perda devido ao indutor LA, e lá nos terminais do gerador vai chegar um VA um pouco menor. Concorda? Por quê? Eu gerei uma tensão elétrica, por exemplo, de 100 volts, que é esse EG aqui, ó. Perdi um pouco no RA, perdi um pouco no LA. Então, o VA tem que ser um valor menor que um EG. Menor que 100 volts, se eu estiver trabalhando isso aí como gerador. Tá? Se isso aí estiver trabalhando como motor, pessoal, o que eu estou dizendo? Vamos imaginar que eu li lá na carcaça da máquina. Essa máquina é alimentada com uma tensão de 100 volts. Então, você tem que ligar lá na rede de 100 volts contínuo, que vai ser esse VA. Aí ele vai perder um pouco do LA, vai perder um pouco no RA, esse EG que vai chegar lá na ponta do eixo do motor, vai chegar a um valor um pouco menor que esses 100 volts que você aplicou. Tá? Mas o nosso objetivo aqui, pessoal, é encontrar as equações pertinentes para o motor de corrente contínua. Tá? Em regime permanente, que ele está dizendo, em regime permanente, quase não há variação de corrente. Portanto, ele está dizendo que o termo, lembrando que a corrente, a tensão elétrica no indutor, é dada por LA, DI, DT. LA, DI, DT, né? Equação das malhas. Ele está dizendo o seguinte, que VA, usando a equação das malhas aqui no lei de Kirchhoff, tensão elétrica VA, que você está aplicando no motor, menos LA, que multiplica DI sobre DT. LA, que multiplica DI sobre DT, pessoal, a equação elétrica da tensão no indutor, ela é dada pelo L do indutor, multiplicado pela variação da corrente no tempo. Então, VA menos LA, que multiplica DI sobre DT, menos RA vezes IA, porque o sentido é o contrário, ó, é a queda de tensão sobre o resistor RA, menos o EG. O EG é a tensão elétrica que está aparecendo lá no induzido da máquina. Isso é igual a zero. Tá? Então, o que ele está dizendo é que em regime permanente, como eu estou aplicando em corrente contínua, não tem variação de corrente. Esse DIA aqui, ó, ele vai sumir. Né? Ele vai desaparecer. Então, essa equação aqui vai ser resumida em
VA, esse termo aqui é zero, menos RA vezes IA menos EG igual a zero. Então, ele rearranjando aqui, ele está dizendo que o VA é igual a RA vezes IA mais EG. Ou, IA é igual a VA menos EG dividido pelo RA. Isso aqui é a equação da corrente elétrica no motor de corrente contínua. A corrente de armadura ela é igual à tensão de alimentação da armadura menos a tensão elétrica do induzido da máquina EG dividido pela resistência elétrica da armadura. Lembrando que essa resistência elétrica da armadura, na verdade, é a resistência elétrica dos cabos condutores que formam o enrolamento da armadura. Em regime permanente, como em regime permanente, VA é igual a RA vezes IA mais EG, né? Aí ele substituiu aqui, pessoal, a equação da energia gerada, o EG. O EG é dado por K φ ômega. Tá? Assim, substituindo o EG aqui, reorganizando as fórmulas, o ômega é dado por EG dividido por K φ, substitui o EG, então o ômega é dado por VA menos IA vezes RA sobre K vezes φ. Equação da velocidade de um motor de corrente contínua. Então, ele está dizendo que, na medida que o fluxo aumenta, a velocidade ômega aqui, ela diminui, tá? E as maneiras que tem de aumentar essa velocidade aqui é aumentar a corrente IA, né? Diminuir a resistência RA, mas isso não tem como mexer muito, ou aumentar a tensão elétrica da armadura, aumentar esse VA aqui. Note que VA é constante, que é a tensão alimentada da máquina, e A vezes RA é um valor pequeno, porque a resistência elétrica dos condutores, tipicamente, menor que 5% de VA. Sendo assim, a velocidade ômega fica inversamente proporcional ao fluxo, ou seja, reduzindo o fluxo, você aumenta o ômega. Aumentando o fluxo, você reduz o ômega. Bom, aí, pessoal, tem as maneiras como que a gente pode... 11h20, estamos aqui no slide 22, vamos seguir aí. As maneiras como que a gente pode amarrar esses enrolamentos. Lembrando que eu tenho que criar um enrolamento que a gente chama de campo e outro enrolamento que eu tenho lá na armadura da máquina, tá? Bom, dependendo do jeito que a gente vai fazer as ligações dessas bobinas, a gente tem a classificação dos motor de corrente contínua, tá? Então, o primeiro deles é que a gente chama de motor em derivação, ou shunt. O que ele está dizendo é que o enrolamento de campo é ligado em paralelo com o enrolamento de armadura. Tá vendo? As duas bobinas aqui, ó, a mesma alimentação que você usou para jogar na armadura da máquina, você pegou aquela alimentação de corrente contínua para criar aquele N e aquele S de campo, aquele que fica parado. Então, nessa configuração aqui, a máquina é chamada de uma configuração shunt. Tá? O que é a configuração em série, pessoal? A gente coloca a alimentação da armadura da máquina em série com a bobina de campo. O enrolamento de campo é ligado em série com a armadura. No início eu ficava meio assim, né, olhando esse negócio aí e tal, mas isso aí a gente vai memorizar na medida que a gente for fazendo exercício, tá? Então, o motor em série está dessa maneira aqui. O motor composto, pessoal, é quando você mistura as duas configurações, tá? Na figura. Ele tem um motor ligado com as características de estar em paralelo, a bobina de campo em paralelo com o induzido, mas com um pouquinho aqui de resistência em série. Vocês vão ver que ele vai aproveitar as características de shunt com campo. Existem dois enrolamentos de campo, um ligado em série e o outro em paralelo com a armadura. Tá? Então, seria um híbrido aí. Bom, quais são as características, né, e como que é aplicado o motor com derivação, ou motor que a gente chama de shunt? A mesma tensão de armadura é aplicada ao campo. Tá? Bom, o torque, pessoal, ele aumenta linearmente com o aumento da corrente da armadura. Na medida que você aumenta a corrente da armadura, o torque ele aumenta. A velocidade reduz ligeiramente à medida que a corrente da armadura aumenta, ou que a carga aumenta. Tá certo? Então, tem aqui a curva característica desse motor, tá? Tem aqui um esquema de ligação dele, né? Ele tem aqui na partida, tem um reostato aqui que você pode controlar.
para fazer um controle da corrente partida. O ET aqui é a tensão que você aplica nos terminais, e lembrando que o IA aqui é a corrente que vai ser colocada na armadura da máquina. Esse IF aqui, pessoal, F em inglês é field, campo, e F é a corrente que vai circular para energizar a bobina de campo. Tá certo? Bom, o motor série, ele é um motor. A mesma corrente de armadura é aplicada no campo, né? Observe aqui que tem apenas dois terminais, campo série e armadura da máquina. O torque aumenta com o quadrado da corrente, tá? A velocidade varia de um valor alto com pequena carga até um valor baixo com carga máxima. É conveniente para uso com cargas pesadas. Para evitar danos, o motor série nunca deve ser operado a vazio. Vocês já devem ter visto, pessoal, alguns acidentes em escada rolante. As pessoas estão andando assim, de repente a escada começa a acelerar e as pessoas começam a cair e ninguém mais consegue mexer, parar aquilo, né? O motor série, pessoal, qual é o problema do motor série? É um motor que você acopla uma carga lá no eixo dele e parafusa. Aí ele está funcionando com uma determinada velocidade, correia transportadora, aquele negócio todo. O problema dele é que quando você tira a carga dele, ele dispara. O eixo dele, ele acelera. Ele acelera e se você não arrumar um jeito de desligá-lo, ou ele vai machucar alguém, ou ele vai matar alguém, ou ele vai queimar. Das duas, uma. Tá certo? É uma característica do motor. Porque na hora que a corrente passa por aqui, aumenta a corrente A da armadura, essa corrente aumenta essa corrente faz ele girar mais rápido, e como não tem carga, ele só vai aumentando. É mais ou menos a ideia de você colocar uma marcha no carro e pisar no acelerador e não tiver como frear. Tá certo? Aquele carro vai acelerar e aí você vai bater em algum lugar. Tá certo? Então, esse motor série, ele é um motor, uma característica muito importante que deve ser tomado muito cuidado numa planta industrial. Tá certo? Bom, a curva característica, aí mais alguém pergunta assim, mas por que então só não usa o outro? Né? Só não usa o shunt? Porque vai depender tudo da característica. Esse aqui, o torque aumenta com o quadrado da corrente, né? A velocidade. Então, tudo vai depender do seu objetivo, né? Do que você precisa. Então, tem aqui a curva característica do motor série, tá? Vou entrar muito em detalhe agora, por enquanto não, mas mais para frente a gente volta nisso aí. Tá? Aqui está o esquema do motor série. O motor composto, pessoal, então, para evitar aquele problema do disparo que pode causar um problema, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos associar as características operacionais dos motores em derivação, shunt, e dos motores em série. Se a tensão de alimentação for constante, o fluxo devido à excitação shunt será constante. Porém, o fluxo, né, irá aumentar um pouco com a carga devido à excitação série. Quando eu falo excitação, é o fato de você aplicar tensão elétrica para criar o eletroímã, tá? Onde você precisa do polo norte e o polo sul. Em plena carga, este motor terá um conjugado de velocidades iguais a de um motor shunt, tá? Para cargas maiores, né, o conjugado do motor aumenta, mas a velocidade diminui. O que ele está dizendo, pessoal, para cargas pesadas, o motor série ele é melhor. Tá certo? Para cargas mais pesadas. O problema é que você não pode tirar a carga dele. Se você tirar a carga dele, ele dispara. Então, sabendo e tendo esse conhecimento aí, nós podemos construir uma máquina híbrida, né? A ideia de um carro lá que funciona com gasolina ou com álcool, né? Ele é híbrido. Ou um carro que funciona com eletricidade e com motor a diesel. Tem hora que nós vamos equilibrar as duas coisas para saber como que a gente vai trabalhar, tá? A energia elétrica, por exemplo, no carro elétrico, ela é o ideal para a gente. Mas se você andar só com o carro com a energia elétrica e estiver próximo a um deserto, não tiver como carregar a bateria, você vai ficar na mão. Tá certo? Então, você precisa ter, ou gás, por exemplo. Você tem lá o carro a gás, mas você sempre tem um pouco de combustível. Porque se você estiver longe de um ponto de reabastecimento, você usa a sua outra alternativa. Bom, para cargas menores, a velocidade aumenta e o conjugado diminui, né? Ao contrário do motor série, a velocidade máxima sem carga do motor compound não é perigosa. Pode funcionar com cargas leves.
Exemplo de aplicação, olha aí, ó, motores de britadores, tá? Elevadores de carga, ponte rolante, né? Quando se deseja essa característica de motor série com velocidade máxima, não perigosa. Excitação independente, tá, pessoal? Que ele está falando isso. Quando ele fala excitação, tá vendo que tem duas pontas aqui para você ligar a tensão contínua, para jogar a tensão contínua na armadura, e tem outras duas pontas para você criar o polo norte e o polo sul do campo, do que fica lá para criar aquele polo norte e polo sul. Quando você tem essa configuração aqui, ele chama de excitação independente. A armadura e o campo são alimentados separadamente, uma vez que geralmente é interessante manter o fluxo constante para amenizar a corrente da armadura. O que ele está querendo aqui é mexer naquele B e mexer no campo que ele joga na armadura de maneira independente. Para fazer isso, né, eu uso duas pontas separadas, que eu mexo nessas duas pontas e mantenho a outra constante, o fluxo do campo constante. A corrente de armadura é uma imagem do conjugado, enquanto a força quanto a eletromotriz é a imagem da velocidade. Motores com ímãs permanentes, tá? O fluxo de campo constante é obtido por meio de ímãs permanentes localizados no estator da máquina. Desempenho semelhante ao motor com excitação separada, né, sendo restrito a aplicações de baixa potência. Então, abaixo de 5 cavalos aí, pessoal, você pode criar o campo usando ímãs permanentes. E os ímãs são caros, né? São caros, tá? Então, dependendo do tamanho da máquina, se for potência mais alta, você vai usar aí, na verdade, eletroímã, né? Vai utilizar energia elétrica de corrente contínua para criar aquele campo N e o campo B lá, para produzir nos polos aquele N e aquele S. Bom, controle de velocidade nós vimos, né? Considerando o regime permanente, a fórmula velocidade está essa aí, tá? Método de variação de velocidade da corrente contínua. A gente pode variar a velocidade da armadura, variar a velocidade da armadura da máquina, né? Variar a resistência da armadura. Pode-se também, ó, apenas reduzir a velocidade abaixo. É porque ele pode, na verdade, abaixar pouco, né? Porque a CRA aqui a gente consegue mudar pouco nele, né? Como é que a gente muda isso aqui? Ele colocou um reostato aqui em série com a armadura da máquina. E aumentando esse RA aqui, vai ser esse controle que ele vai tentar fazer, tá? Então, na medida que ele aumenta aqui o reostato, o VA vai alterar, que é a queda de tensão em cima da armadura. Bom, então, continuando aí, uma outra maneira de alterar a velocidade é variando esse fluxo φ. Esse fluxo φ aqui, né, vai causar um enfraquecimento de campo, que ele está dizendo é mais simples, tem um custo mais baixo, redução do fluxo aumenta a velocidade ômega em detrimento do conjugado, velocidade de resposta lenta devido à elevada constante de tempo de enrolamento do campo. Então, ele está dizendo que você vai mudando isso aí, mas o motor não aumenta de velocidade de maneira mais rápida ou mais devagar, não. Tá? Bom, uma outra maneira, pessoal, seria alterar a tensão que a gente aplica na armadura. Flexibilidade e elevado rendimento energético, né? Se o fluxo φ for mantido constante, pode-se desenvolver o mesmo conjugado em todas as velocidades. Velocidade de resposta alta devido a menor constante de tempo. Esse VA aí, a tensão que você alimenta a máquina, pessoal, tem um varistor que você consegue mudar isso aí de maneira manual, ou tem um inversor de frequência. Você diz para ele assim, ó, eu quero que você aplique naquela máquina 100 volts. Depois de 1 minuto, 120. Tantos minutos, 140. Tantos minutos, 200 volts. E aí você controla ele de maneira automática, ele faz esse controle, tá? E aí você controla a velocidade da máquina. Bom, em regime permanente para o motor shunt, né, ou excitação independente, ele está dizendo que a velocidade do motor pode ser variada continuamente até a nominal, né, atuando-se sobre a tensão da armadura, conservando a possibilidade de desenvolver conjugado nominal sem ultrapassar a corrente nominal da máquina. O que ele está dizendo, pessoal, que a máquina tem uma velocidade característica de trabalho, por exemplo, 1000 RPM, 1000 rotações por minuto, né? Então o motor está parado.
você aplicou um VA nele. Aí ele começa a girar numa velocidade. Você pode ir aumentando até atingir essa velocidade nominal. A partir de um determinado ponto, você não pode mais aumentar essa tensão. Aliás, poder você até pode. Você aumenta, mas a tensão que chega lá na armadura, ela não aumenta mais. Tá? Ela não aumenta mais, e aí aquilo você vai causar um dano para a máquina, porque você está passando da velocidade de trabalho dele. A máquina, ela vai... É como se fosse assim, um carro de Fórmula 1, que o Lewis Hamilton está lá pilotando, e o engenheiro está dizendo para ele, diminua a velocidade, diminua a velocidade. Ah, o que vai acontecer se eu continuar a velocidade? Não sei. Não sei. A máquina não foi projetada para isso. Vai estourar. Alguma coisa aí vai pifar, tá? Bom, aí ele tem também uma região de potência constante, que é essa região de trabalho dele, né? Para aumentar a velocidade do motor, além da dominal, é necessário reduzir o fluxo, né? Reduzindo o conjugado e mantendo a potência constante para uma dada corrente de armadura, tá certo? É o que ele está colocando aqui, ó. Essa linha azul aqui é uma linha de potência constante. O VA aqui é a medida que eu aumento, e o ômega é a velocidade da máquina, tá certo? O φ aqui, o VA aqui, ele está mantendo nessa linha. Então, tem um φ aqui, que é a linha vermelha, que é uma região de fluxo constante. A partir de um certo ponto que você começa a aumentar essa velocidade, esse fluxo começa a diminuir, tá certo? Então, esse fluxo aí, ele começa a diminuir, o VA está constante, e aí, para manter essa potência, tentar manter essa potência constante. Se começar forçando a barra aí nessa velocidade, ou nessa velocidade, no fluxo, né, causando alguma instabilidade da máquina lá, região de potência constante, região de conjugado constante. Ele pode acontecer você não consegue aumentar mais a potência da máquina, tá? Na região azul aqui, ele está mantendo o conjugado constante. Em contrapartida, ele está aumentando a potência da máquina, tá? Bom, métodos de frenagem de um motor de corrente contínua. Pessoal, eu quero parar o motor. Para a frenagem de um motor de corrente contínua, a energia mecânica deve ser dissipada em uma resistência elétrica ou absorvida por uma fonte de energia, implicando na operação da máquina como gerador. Então, ele tem um conceito que ele chama de frenagem por tamponamento, frenagem dinâmica, frenagem regenerativa e outros métodos. O que é o tamponamento, pessoal? Tamponamento é você pôr uma sapata lá no motor e aquela sapata tentar parar aquele motor. Você não vai colocar sua mão, mas tem um esquema mecânico lá que aperta o eixo da máquina. Aliás, eu estou até falando errado aqui. O tamponamento é inversão de fluxo de campo ou inversão da tensão da armadura. Você inverte o mais e o menos da armadura da máquina. Tá? É dissipada na resistência da armadura. Falei errado aqui, tá, pessoal? É uma frenagem eficiente, você inverte o VA alimentação. Aí aí o motor começa a frear, e ele, na hora que ele para, ele começa a voltar. Nesse momento, ele começa a funcionar como gerador, tá? Nesse momento desse frear dele aí. E aí, se ele chegar a parar, se você não travar o eixo, ele começa a girar no sentido contrário. Grandes perdas do motor, devido à elevada corrente de armadura. Se a reversão for mantida após a frenagem, o motor é acelerado no sentido contrário. Frenagem dinâmica. A máquina opera como gerador, sendo a alimentação de armadura bloqueada e a energia mecânica dissipada em uma resistência externa. Poupa a máquina de maior desgaste ao dissipar energia externamente. Baixo rendimento energético. Isso aí, pessoal, me lembra um pouco dos carros de Fórmula 1, né? Quando ele diz que na hora que o carro vai frear, ele coloca o carro de um jeito que a energia que o carro está ali, daquela energia mecânica, é armazenada no carro. Depois ele pega essa energia, na hora que ele precisa, e usa ela para acelerar o carro. Tá? Não sei se é bem isso não, mas tem um princípio disso aí. A frenagem regenerativa, então, a máquina opera como gerador, sendo a energia desenvolvida para a fonte de alimentação. Alto rendimento energético, maior complexidade e alto custo. Outros métodos, a frenagem mecânica, tá, pessoal? Depois que você desliga o motor da fonte de alimentação, é feito, né, um conjunto de sapatas que tenta travar o motor. São comprimidas contra o eixo através de molas, sendo o alívio obtido por eletroímãs.
tá? Eletromagnética é um outro tipo, uma segunda máquina utilizada como freio da máquina, dissipando energia através de correntes parasitas. É uma outra maneira. Bom, aqui ele está dizendo que, pessoal, os quadrantes da máquina, quando eu tenho VA vezes IA maior que zero, eu sei que esse valor, na verdade, o motor está atuando, está no primeiro quadrante, a gente chama, nessa configuração, eu tenho o ômega e tenho aqui o conjugado, tá? Nesse quadrante aqui, essa máquina está funcionando como motor. Quando esse valor é menor que zero, essa máquina está funcionando como gerador, tá? Nesse outro quadrante, eu tenho aqui VA vezes IA maior que zero, eu tenho ômega com o sentido contrário e o conjugado do sentido contrário como motor, e o outro aqui que seria o gerador, tá certo? Mais para frente, quando eu estiver analisando graficamente isso aí, a gente, na lista de exercícios, vai ter algo parecido. Bom, então 11h40, pessoal, por hoje, né, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Então, eu já deixo esclarecido que tem uma atividade que é o segundo relatório do CAD-SIMU, tá? E, na sequência aí, essa semana, assim que eu terminar de corrigir as provas, eu libero para vocês. E aí, estou à disposição para tirar eventuais dúvidas aí. Vou parar aqui o compartilhamento da tela para a apresentação e estou aqui à disposição. Eu tenho uma dúvida, professor. Esses 2 relatórios são para entregar que dia e se é individual ou pode ser em duplo? Não, esses relatórios são individuais. Uhum. Eles são pequenos, é basicamente um objetivo, desenvolvimento e conclusão. Tem gente que consegue fazer isso em uma página, tá? Aí anexa a foto do que foi feito no CAD-SIMU lá no desenvolvimento, no caso, né? Na verdade, isso que você me perguntou, eu anexo, veja bem, você vai fazer um relatório. Uhum. No geral, o relatório, no objetivo, você vai colocar, o objetivo desse relatório foi simular uma partida direta no motor, né? E aí, beleza, um parágrafozinho lá curto. Desenvolvimento. Aí você vai descrever com suas palavras. Foi montado o circuito, aí lá na legenda da figura, você vai amarrar de acordo com... Aí você vai colocar um FIG, de acordo com a figura tal, você vai colocar FIG em maiúsculo, para referenciar a legenda da figura, e desenvolver com as suas palavras, e depois a conclusão. A conclusão. Aí, nesse primeiro relatório, eu gosto de deixar vocês livres para fazerem. Pode pegar um modelo de relatório aí na internet, não gosto de amarrar muito, não. Porque quando você põe template, você ingessa um negócio, aí todo mundo faz igual. Aí, como vocês aí estão no curso de engenharia, faz parte da avaliação também vocês pesquisarem aí para fazer esse relatório. Tenho certeza que professores do segundo, do primeiro, do terceiro período já pediram relatório para vocês. Lá na Física 1 pede, na Física 2 pede, tá certo? Aí se atentem que vocês estão entregando um relatório, né? Lógico que aqui eu vou dar o meu peso aqui de acordo com a nossa realidade, mas lembre-se que vocês estão sendo preparados para atuar como engenheiros, né? Beleza? Objetividade, muitas vezes é um negócio de uma página, aí começa 3, 4, 5 páginas para falar um negócio que pode ser feito em um parágrafo, em uma página, em 2, você tem que ser objetivo. Aí você está enrolando, tá, né? E aí a engenharia não gosta muito disso, não. Ela gosta que você seja objetivo na hora de fazer esses relatos aí. Vamos ao que interessa, né, a grosso modo. Beleza, pessoal? Beleza. É para que dia mesmo? Eu vou colocar o relatório do CAD-SIMU que foi da semana passada para a semana que vem. E o outro na sequência, tá? Vou colocar os 2 domingos. E na outra, né? Isso. Tá certo? Mais dúvidas, pessoal? E lembrando, eu já pego o livro lá, né, para vocês não manter, porque esse negócio aí parece que é fácil, mas ele é meio enjoadinho, tá? Façam a leitura, tá, pessoal, aqui dessas sessões, e no final de cada unidade dessa tem 3 VOF. Mas esse VOF é importante para ver a sua assimilação naquele conteúdo. Então, essa unidade 2 aqui, tem 9 exercícios. Se você deixar ele acumular, ele fica muito depois. Mas na medida, hoje nós vimos motor de corrente contínua. Você já pode dar uma lida e fazer lá o exercício. Gerador de corrente contínua, dá uma lida e faça o exercício. Princípio de máquina de corrente contínua, já dá uma lida e faça os exercícios. Na hora que eu liberar lá a lista 3, porque na aula que vem a gente termina máquina de corrente contínua. Você já está com o material atualizado. Tá certo?
Tá certo. Certo. Professor, então vai ficar os 2 relatórios para o dia 17 Aham. e a prova para o dia 24, que seria o último dia de aula. Isso, exatamente, a programação nossa é essa. Vamos acompanhar e ver se vamos manter mesmo nesse. Porque chega na época, os alunos mesmo. Ah, professor, está muito embolado, prova no mesmo dia, aquele negócio todo, aí pede para mudar, aquele negócio todo. Como nós temos essa flexibilização de ser offline, ser off, a turma entrando em consenso, eu consigo até aplicar essa prova no outro dia pela manhã, no outro dia à tarde, tá? Mas a rigor, para manter, para respeitar o dia da aula, é o dia que está lá previsto. Tá certo? Tá certo. Obrigado. Então tá bom, pessoal. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, então boa tarde para vocês, bom dia, né? E aí, uma boa semana a todos aí. Valeu, professor. Bom Valeu, dia. Obrigado. professor. Até Até mais. mais. Até mais. Professor, bom dia.